Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É uma honra muito grande para mim poder estar celebrando esse último dia da nossa trezena em honra a Santo Antônio. Essa é a primeira vez que eu volto aqui na paróquia, desde que eu deixei de ser vigário aqui e passei a ser vigário lá na paróquia São João Bosco de Cuiabá. E para mim é uma alegria muito grande porque o meu carinho pela paróquia Santo Antônio é algo imenso. A gente está hoje comemorando o Dia dos Namorados, não é isso? Foi na paróquia Santo Antônio que eu vivi a lua de mel do meu sacerdócio. Eu passei 4 anos no meu ministério aqui, primeiro enquanto seminarista, depois como diácono, depois como padre. Foi nesse altar que eu celebrei a Santa Missa pela primeira vez. Então a paróquia Santo Antônio foi onde eu vivi as primícias do meu sacerdócio. Estou falando aqui com um padre que está em lua de mel. É, Padre Marcos Paulo? Estou falando aqui com o Padre Mauro, um pouquinho mais experiente, mas que sabe o quanto é importante o lugar onde a gente começou, porque nos marca para sempre. E hoje nós temos de presente essa liturgia linda, em que na primeira leitura, Deus se dirigindo ao profeta. Qual o nome do profeta que fala aqui? É o profeta Elias. Deus diz ao profeta Elias que iria passar naquele lugar. E sabe, nós estamos falando aqui de um lugar muito específico, que é o Monte Horebe. E nós podemos enxergar aqui, que também nós hoje nesse presbitério, nesse altar, nessa trezena, espiritualmente nós estamos subindo o Monte Horebe para ver a Deus. Se eu perguntasse para quem está aqui na igreja, equipe de liturgia, músicos, alguém de vocês já viu a Deus? O que é que vocês iriam me responder? Olha, eu digo para vocês, eu já vi Deus. E eu vejo Deus todos os dias, na hora que eu celebro a Santa Missa, sob o véu do Santíssimo Sacramento. Tem aparência de pão, tem aparência de vinho, mas pela nossa fé católica, nós sabemos que não existe mais pão e não existe mais vinho, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pelo sacramento da igreja, pelo mistério da Eucaristia, nós podemos também ver a Deus. Mas entenda uma coisa, nós vemos a Deus sob o véu do sacramento, porque ver a Deus face a face, tal como Ele é uma graça que está reservada para aqueles que chegarem no reino dos céus. Vocês querem ir para o céu junto comigo, sim ou não? Lá no céu, nós teremos aquela graça que a teologia chama de visão beatífica, que é a visão dos santos, a visão que os anjos e santos têm no céu, porque eles podem ver a Deus tal como Ele é. Nós aqui na terra também podemos ver a Deus escondido sob o véu do sacramento. É muito interessante que aqui na primeira leitura, na hora que Deus passa naquela brisa leve, o que o profeta Elias faz? Ele olha na direção onde Deus estava, mas ele tapa os seus olhos, porque ele ainda não podia ver a face de Deus. Hoje Elias já viu Deus face a face, tal como Ele é, porque o profeta Elias já está no céu, mas ele sabia que aqui na terra ele ainda não era digno dessa graça. Então o que o profeta Elias fez na hora que Deus passou?
ele cobriu os olhos com a sua mão, ele velou o seu olhar, porque ele ainda não podia ver. Gente, vocês estão entendendo que o Monte Horebe é uma prefiguração da Santa Missa? E o ver a Deus sob um véu é a prefiguração da Eucaristia. Porque veja só, se o profeta Elias velou os seus olhos para não ver a Deus diretamente, na Eucaristia é o contrário que acontece. É Deus que se vela sob as aparências do pão e do vinho. Por isso a gente olha para o altar, daqui a pouquinho estará aqui o pão e o vinho. Mas na hora que acontecer a consagração, e aqui eu quero que você entenda uma coisa, existem muitas heresias eucarísticas que foram aparecendo na história da igreja, e que se nós não tivermos o nosso coração de católico bem orientado, nós corremos o risco de cair nessas heresias, sem perceber que são heresias. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Olha só, todo mundo que está aqui na igreja está me escutando? Sim ou não? Então faz assim, ok, vamos lá. Vocês acreditam que na Eucaristia Jesus se transforma em pão? Sim ou não? Está errado. Não é Jesus que se transforma em pão, é o contrário, é o pão que se torna Jesus. Isso é uma heresia que surgiu na Idade Média, chamada empanação. Repete comigo essa palavra. Dizer que Jesus se transforma no pão. Não, Jesus não se transforma no pão, porque não tem mais pão, é Ele. Depois na Idade Média surgiu uma segunda heresia, chamada de consubstanciação. Repete comigo essa palavra. Consubstanciação. O que quer dizer consubstanciação? Duas substâncias juntas. Foi a heresia que Martinho Lutero aderiu quando começou o movimento protestante. Martinho Lutero acreditava que na hora que a Eucaristia acontece, Jesus estava ali, mas também estava o pão. Duas substâncias. Pergunto para vocês, está certo isso? Não está, porque a partir da consagração não existe mais pão. Você quer ver pão? Vai ali na padaria que lá tem bastante. Aqui no altar não é pão e nem é vinho, é o corpo e o sangue de Jesus sob o véu do sacramento. Então a igreja não acredita nem na empanação, e a igreja também não acredita nem na consubstanciação. A igreja acredita numa palavra que se chama transubstanciação. Consegue repetir comigo? E o que é transubstanciação? É mudar a substância. Antes era a substância pão, antes era a substância vinho, agora é a substância corpo e sangue de Jesus. Mas aí talvez você me diga, mas padre, ainda tem cheiro de pão, ainda tem gosto de pão, ainda tem aparência de pão. Gente, isso mesmo, isso é aparência. Continua reagindo quimicamente como pão e vinho, mas não é mais pão e vinho. Continua reagindo fisicamente como pão e vinho, mas não é mais pão e vinho, porque a substância é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o véu do sacramento. Quem que está me entendendo, levanta a mão. Agora, qual que é o problema? O problema é o seguinte: nós vimos que nos últimos anos, ou nas últimas décadas da nossa história de católicos, muitos de nós têm entrado numa crise de fé eucarística. Muitos católicos, infelizmente, não sabem o que é de fato a presença real de Jesus na Eucaristia, porque muitas vezes nós até temos a fé, teoricamente, mas se nós não tivermos uma atitude eucarística diante de Jesus, a fé aos poucos vai desaparecendo dos nossos corações.
Aí quando eu falo isso, muita gente pergunta assim: padre, mas o que importa é o coração, né? Sim, o que importa é o coração, mas não somente o coração. Porque se o nosso amor por Jesus, porque se a nossa fé em Jesus não se tornar também atitude, o amor que está no coração vai embora. Vou aqui dar um exemplo, você vai entender. Nós estamos hoje no dia dos namorados, sim ou não? Tem alguém aqui na igreja que namora? Levanta a mão. Casado e casado está valendo, hein? Eternos namorados, então tem mais gente. Ok. Imagina você que é namorada, você que é esposa. No dia dos namorados, o seu marido, o seu esposo, não te dá feliz dia dos namorados. Não te dá nem um beijinho. Não te dá nem um abraço. Não conversa com você. E passa o dia inteiro assistindo a reprise do jogo do Flamengo no YouTube. Aí você reclama com ele e diz: amor, hoje é dia dos namorados e você não dá atenção para mim. Daí ele olha para você e fala assim: ô mulher, o que vale é o coração. Você ia concordar com uma coisa dessa? O que vale é o coração, mas não só o que está no coração, porque isso é realidade no amor de um casal, e isso também é realidade no nosso amor por Jesus. Se o nosso amor que está no nosso coração não se transformar também em atitude, o amor vai se esvaziando. Por isso que muitos casamentos acabam, e por isso que muitos de nós acabamos perdendo a nossa fé eucarística, porque nos falta atitude diante de Jesus eucarístico, velado no sacramento. Como que você estaria se você fosse o profeta Elias subindo ao monte Horebe para encontrar a Deus? Se você estivesse subindo o monte, né, Nilson? Orar na mata, encontrar Deus. Gente, talvez a gente pensasse assim: olha, eu estaria muito feliz, porque embora eu não visse Deus face a face, eu iria estar na presença dEle. Muito bem, todas as vezes que nós católicos viemos à Santa Missa, sim, nós estamos subindo o Monte Horebe para encontrar a Deus, não só espiritualmente, mas o Verbo que se fez carne e habita entre nós da hóstia consagrada. Por isso, quando nós entramos na igreja, nós precisamos ter esse zelo pela presença de Jesus. Todas as vezes que a gente entra na igreja, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o que que é? É cumprimentar o dono da casa. Quem que é o dono dessa casa aqui? Será que é o Padre Mauro? Será que é o Padre José? Não, o dono da casa é Jesus. Então a gente entra na igreja, primeira coisa, fazer uma genuflexão bem feita para Jesus no sacrário. Fazer genuflexão não é fazer isso aqui, ó. Tem gente que entra na igreja e faz isso aqui, ó. Isso aqui é passo de balé, isso aqui é bailarina. Genuflexão não é isso. E tem gente que só faz isso aqui, ó. Isso aqui não é genuflexão, isso aqui é inclinação. Genuflexão é quando você dobra seu joelho direito até o chão para saudar a presença de Jesus. Claro, tem pessoas que têm problema de saúde, que não podem ajoelhar, tudo bem, aí é diferente, né? Mas a igreja nos orienta para aqueles que podem fazer a sua genuflexão sempre que entra na igreja, sempre que sai da igreja e sempre que passa na frente do sacrário. Gente, eu conheci a história tão bonita de um sacristão, que todos os dias ele limpava a igreja. Aí ele ia limpando, passando pano, né? E todas as vezes, faz de conta que o sacrário está aqui no meio, todas as vezes que ele passava na frente do sacrário, ele fazia uma nova genuflexão, pegava a vassoura, pegava o balde, passava aqui de novo, fazia uma genuflexão de novo. E aí uma pessoa perguntou para ele assim: meu irmão, será que Jesus precisa de tantas genuflexões assim? Ele respondeu: não é Jesus que precisa, é eu que preciso, porque eu corro o risco de esquecer que é Ele. Você está entendendo?
se o amor se transforma em atitude. O amor e a fé vão sendo alimentados. Mas aí se a gente está numa igreja que cada um fazendo flexão de qualquer jeito, né? Não valoriza a Eucaristia, trata a Eucaristia de qualquer jeito, vive a Santa Missa de qualquer jeito, aí a fé vai se esvaziando. Vou dar aqui um segundo exemplo. Momento da consagração. Esse livro que geralmente fica aqui em cima do altar, um livro vermelho, você sabe como que se chama esse livro? Ah, padre, é a Bíblia. Não, não é a Bíblia. É o Missal Romano. No Missal Romano nós temos todas as normas para a celebração da Santa Missa. E no Missal Romano diz assim: durante o momento da consagração, abre parênteses, que o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Jesus, os fiéis, diz o Missal Romano, estejam como ajoelhados. Por que que nós ajoelhamos? Porque nós estamos diante do Rei dos Reis, aqui no Monte Horebe. Só que, hoje em dia, tem algumas pessoas, até dentro da igreja, que dizem assim: não precisa ajoelhar na consagração. Se vocês quiserem, vocês podem ficar de pé, porque estar de pé é o sinal do ressuscitado. Muito bem, meu irmão, mas o primeiro ressuscitado aqui é Jesus. Então, pelo amor de Deus, dobra teus joelhos diante dele. Por isso que a consagração não é de joelhos ou de pé. Não, a consagração é de joelhos. Não sou eu que estou inventando. Está na página do Missal Romano. Não estou falando aqui de comunhão, ok? Comunhão é outra discussão. Estou falando aqui da consagração. Claro, volto a dizer, pessoas que têm problema de saúde, não podem ajoelhar, tudo bem, aí ajoelha com o coração. Mas aquele que pode ajoelhar na consagração é chamado a fazer isso, porque são sinais de amor que alimentam o amor e a fé de uma comunidade inteira. Gosto muito de um santo chamado São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. Quem é que já ouviu falar dele? Levanta a mão. São José Maria, ele diz assim: como era bonito antigamente, diz o santo, quando as pessoas tinham o costume de terem a melhor roupa que elas tinham reservada para ir à Santa Missa. Era chamada de roupa de domingo. A melhor roupa não é para uma ocasião qualquer, é para ir à Santa Missa. Não é que tem que ser uma roupa chique, uma roupa cara, nada disso. Mas uma roupa modesta. Pode ser simples, pode até ser pobre, mas é a melhor roupa que a pessoa tem. E aí você coloca a melhor roupa para vir à Santa Missa. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas quem me conhece um pouco aí, né? Quem conheceu uma história de seminário, sabe que em matéria de roupa eu sou o cara mais bagunçado que existe. Eu sou capaz de botar uma meia de uma cor, uma meia de outra e nem perceber. Mas sabe de uma coisa? Quando eu subo ao Monte Horebe, ou seja, quando eu subo ao altar para celebrar a Santa Missa, eu procuro colocar as casulas mais bonitas que tem, porque eu, Francisco, sou um cara bagunçado com roupa, mas quando eu subo ao altar é Cristo, e eu tenho que pensar, será que Cristo usaria no céu aquilo que eu estou usando no altar? Por isso que para a Santa Missa é melhor roupa. Ah, padre, mas Deus não é detalhista assim. Ah, padre, mas Deus não precisa disso. Deus não precisa, nós precisamos. Entendeu a lição do sacristão? Se nós cultivarmos esses sinais de amor por Jesus, a toalha do altar bonita, limpa, bem arrumada, e como é bonito aqui o zelo litúrgico que tem aqui na paróquia Santo Antônio, desde a época do Padre Kleberson, Padre José, Padre Mauro, continua sempre nessa linha, as velas bonitas, bem arrumadas,
Tudo isso são sinais de amor. Tudo isso são sinais de gente apaixonada, que alimentam e cultivam o nosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ontem nós, por exemplo, celebrando Corpus Christi, qual que é a mensagem do dia de Corpus Christi para nós? Que transborda também no dia de hoje, é o seguinte: atenção, católicos, chega de tratar a Eucaristia de qualquer maneira. O pão a gente trata de qualquer maneira. A batata Ruffles a gente trata de qualquer maneira. A bolacha Traquinas a gente trata de qualquer maneira. Não é isso? Aqueles biscoitinhos que tinha fofura, né? A gente trata de qualquer maneira. Mas aqui não é qualquer coisa não. É o corpo e sangue de Jesus. Sob o altar do Monte Horebe, que é o presbitério das nossas igrejas. Por isso, nesse encerramento dessa novena, em honra a Santo Antônio, quando nós olhamos para a vida dos santos, quando nós olhamos sobretudo para a Santíssima Virgem Maria, que em Garabandal, na Espanha, falou: cada vez se dá menos importância à Eucaristia. E aí nós olhamos o amor que Santo Antônio, que Santo Padre Pio, que Nossa Senhora tinham a Jesus Eucarístico, e aí nós entendemos o grande motivo da novena, da trezena de Santo Antônio. Em primeiro lugar, não é tanto honrar o santo, embora seja esse também, mas em primeiro lugar nós queremos aprender do santo o exemplo de amor por Jesus, para que nós possamos amar Jesus da mesma forma que os santos e os anjos do céu o adoram. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também é ato de amor, isso também é atitude de fé diante de Jesus, que se fará presente, velado no altar do Monte Horebe, que é aqui, sob o véu do Santíssimo Sacramento.